Olá, oitavo A. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil, período joanino. Bom, o período joanino, ele vai de 1808 a 1821 e é um período em que a família real portuguesa se instala no Brasil. Ela vem para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, aquele francês baixinho que estava dominando a Europa naquela época e determinou o tal do bloqueio continental. Esse bloqueio continental, ele proibia as nações amigas da França de fazerem qualquer comércio com a Inglaterra, grande concorrente francesa. Só que Portugal era muito amigo da Inglaterra, né, gente? Era um grande parceiro comercial e ele não aceita participar desse bloqueio continental. Ele não adere a esse bloqueio imposto por Napoleão, então Napoleão ameaça invadir Portugal, que realmente acontece. Napoleão invade Portugal logo depois que a família real foge de lá para o Brasil. Em 1808, a corte portuguesa, junto com seus mais próximos, funcionários públicos, parte do exército e o tesouro português embarca em navios rumo ao Brasil sob a proteção da armada inglesa. Chegando no Brasil, uma parte chega em Salvador, a outra parte chega dos navios chega no Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, e se fixa no Rio de Janeiro, tá? A família real, ela vem para o Rio de Janeiro e lá ela se fixa, então ela desapropria as melhores construções para que a família real e seus amigos e a sua corte se estabeleça ali. Mais importante politicamente, quando a família real chega ao Brasil, ele estabelece a abertura dos portos às nações amigas, que é o Tratado da Aliança e Amizade. Então, abrindo os portos brasileiros às nações amigas com esse tratado, isso quer dizer, gente, que o Brasil não é mais colônia de Portugal apenas, porque a colônia ela só podia fazer comércio com Portugal, com a metrópole. Então, tudo que era produzido aqui era para a metrópole. A partir dessa abertura dos portos, o Brasil pode comercializar com outras nações. Olha que legal. Então, por isso que a gente fala que a partir da assinatura desse tratado de aliança e amizade, essa abertura dos portos brasileiros, decreta-se o fim do pacto colonial. Porque o Brasil agora não é mais exclusivo da colônia, da metrópole portuguesa. Ele pode comercializar com outras nações, tá bom? Por que é importante a gente estudar o período joanino, tá, gente? Porque ele inicia o processo de independência para o Brasil. Olha aqui, o Tratado de Aliança e Amizade, que foi assinado em 1810, tá? Com a Inglaterra, onde era proibida a Inquisição no Brasil e o fim determinava o fim gradual do tráfico negreiro, né, que era uma grande parcela econômica do Brasil. Nós também temos a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, onde as tarifas alfandegárias, aquele imposto que é pago pela importação, eram reduzidas para os produtos ingleses. Então, enquanto um produto americano, por exemplo, norte-americano, que chegasse no Brasil, pagava uma taxa de imposto de 80%, esse mesmo produto vindo da Inglaterra era taxado em 15%. Bom, quando Dom João VI ele chega no Brasil, o Brasil era uma nação, né, era um território agrícola. Não tinha grandes desenvolvimentos, não tinha uma vida cultural muito desenvolvida, não havia grandes escolas. Então, Dom João, a vinda de Dom João e da corte portuguesa para cá, ela traz esse desenvolvimento social também, não é? Há uma permissão, só que há uma proibição, né? Para não fazer concorrência com os produtos da amiga Inglaterra, eles revogam um alvará onde permitia as manufaturas aqui no Brasil. O que é manufatura, gente? Manufaturas são produtos industrializados. No Brasil não poderia ter indústrias
porque tudo que era industrializado tinha que vir da Inglaterra. Olha que coisa. Mas fora isso, fora essa pausa no desenvolvimento industrial no Brasil, o Brasil avançou bastante no período joanino, tá? Ele instituiu, Dom João VI institui aqui a Academia Militar. O Brasil não tinha banco, então é inaugurado o Banco do Brasil. A imprensa régia, o Brasil não tinha um jornal, então a imprensa régia é instalada. Nós temos também, olha que bonito, até hoje lá no Rio de Janeiro ainda tem, gente, a Biblioteca Real. A Escola de Medicina é inaugurada tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro. No Brasil não havia médicos. Nós temos também a construção do Teatro Real de São João, o Jardim Botânico, fora a construção de palacetes, o desenvolvimento urbano, né, gente, porque o esgoto aqui corria céu aberto. Então, a vinda da família real, a transformação do Brasil de colônia em parte do reino, traz esse desenvolvimento urbano também. Bom, algumas consequências sociais da instalação da corte no Brasil, os costumes importados da Europa, a alta do custo de vida, um crescimento grande populacional no Rio de Janeiro, né? Como eu falei para vocês, eram 15 mil que saíram lá de Portugal. Pensa, chega a 15 mil pessoas com suas famílias e o pessoal ainda que vem das outras cidades, né? A criação dos cargos públicos, né? Para ocupar os nobres. Começa no Brasil também a distribuição dos títulos de nobreza, que tem grande apoio dos proprietários rurais locais. E também, né, gente, para pagar essas despesas todas, o aumento de impostos, né? Como se já não fosse tanto, aumenta-se ainda mais os impostos para financiar as despesas. Bom, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. E acontece porque em 1815, se em 1808 a família já estava aqui, a família real portuguesa já estava aqui. Porque em 1815 acontece o Congresso de Viena lá na Europa. Então, Napoleão é derrotado pela Tríplice Aliança lá, minha gente. E acontece na cidade de Viena um congresso com essas nações mais poderosas da Europa, para definir como é que ia ficar o mapa europeu, divisão de territórios da Europa, a partir, né, depois da derrota de Napoleão. Nesse Congresso de Viena é que então politicamente se determina que efetivamente o Brasil não é mais colônia. O Brasil agora é a capital administrativa do Reino Unido de Portugal e Algarves. Bom, em 1816 chega aqui no Rio de Janeiro, a pedido de Dom João VI, vários artistas para desenvolver a questão cultural do Rio de Janeiro. E eu dou um enfoque no Jean-Baptiste Debré, que fez esse quadro, é uma obra dele, e vocês vão encontrar obras do Debré em vários livros de história, várias fontes, porque ele retratava o cotidiano do Rio de Janeiro, do Brasil na época. Bom, com relação à política externa, como é que o Brasil se relacionava com os seus vizinhos? O Brasil ele conquista, ele invade a Guiana Francesa, que é um território que fica ao norte do Brasil, e ele fica lá, a gente fica com a posse desse território por 10 anos. Em 1817, a Guiana Francesa conquista, a França, que era a metrópole da Guiana Francesa, reconquista o território. Em 1816, o Brasil ele anexa ao seu território a província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, que era parte do Reino Espanhol, e acontece que a província Cisplatina se torna independente através também de uma guerra e depois de um acordo político em 1828. Em 1820 começa em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. Gente, Portugal, depois da fuga da família portuguesa, da família real portuguesa, Portugal entrou em crise, né? Foi um declínio assim vertiginoso, porque além da família real ter levado quase todo
o tesouro português, quase todo o dinheiro em circulação, quase todas as riquezas de Portugal, ela levou armado, né, grande parte do exército português e também deixou Portugal desprotegido. Portugal é invadido pela França e ficou sem lideranças, né, gente? Então, a burguesia portuguesa, aqueles comerciantes com mais poder aquisitivo, eles começam a liderar a massa. E essa Revolução Liberal do Porto, ela exige, entre outras coisas, a volta de Dom João VI, da família real portuguesa, para Portugal e que o Brasil volte a ser colônia. Aí falando mais um pouquinho sobre a Revolução Liberal do Porto, os objetivos dela era a volta de Dom João VI, a recolonização do Brasil, que o Brasil voltasse a ser monopólio português, que ele voltasse a ser colônia portuguesa e que só fizesse comércio com Portugal, todas as riquezas do Brasil fossem enviadas para Portugal. E também eles exigiam uma nova Constituição portuguesa. Pressionado, Dom João VI volta para Portugal com grande parte da sua corte em 1821. Essa volta de Dom João VI para Portugal, ela determina o fim desse período joanino, tá? Dom Pedro assume a administração do Brasil aqui. E Dom João VI deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente, né? Como o príncipe que vai tomar as decisões administrativas. Vejam bem, Dom Pedro assume como príncipe regente em 1800. Mas acontece que as cortes portuguesas, depois da volta de Dom João VI, continuam pressionando para que o Brasil volte a ser apenas colônia e que, para que isso aconteça, a família real portuguesa não podia estar aqui. Que Dom Pedro, ele teria que voltar para Portugal. Então eles começam a exigir isso muito forte, veementemente. Em janeiro de 1822, Dom Pedro diz que vai ficar permanentemente aqui, pressionado também pelas elites coloniais brasileiras, né? Então é o chamado Dia do Fico. É o dia em que Dom Pedro, um príncipe regente, diz que ele realmente vai ficar aqui no Brasil. Em maio de 1822, eles estipulam um decreto cumpra-se. Em junho, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, porque o Brasil ele não tinha nenhuma Constituição. Era preciso, para que se estabeleça uma nação, um código de leis que essa nação vai seguir, não é, gente? Então, Dom Pedro convoca essa Assembleia Constituinte para que essa Constituição seja escrita. Em agosto de 1822, ele declara que as tropas portuguesas que estavam presentes no Brasil são consideradas inimigas, por medo dessas tropas portuguesas se rebelarem a mando de Lisboa, né? Em 7 de setembro de 1822, após receber um ultimato de Portugal, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Como é que aconteceu esse processo de independência? Vem desde lá, quando Dom João VI ele extingue o pacto colonial, tornando o Brasil realmente parte do território do reino português, sede administrativa. Ele traz esse desenvolvimento cultural, esse desenvolvimento social. As pessoas aqui, durante os 12 anos que duram o período joanino, aqui no Brasil, começam a enxergar o mundo, não mais sobre aquela visão ruralista, mas já uma visão mais cosmopolita, com esses artistas que trazem uma visão de mundo mais desenvolvido. E depois, o Brasil começa a efetivamente usufruir das riquezas produzidas por ele. Porque até então, o Brasil, como colônia portuguesa, tudo que era produzido aqui era exportado para Portugal. Tudo que era produzido aqui no Brasil era mandado para lá. O Brasil usufruía de muito pouco, o Brasil sobrevivia com aquilo que sobrava. A partir do momento que ele não precisa mais sustentar uma metrópole,
ele começa a se desenvolver. Então a gente tem obras públicas que as pessoas conseguem usufruir, a gente tem um desenvolvimento de estradas de ferro. Dom João VI tem uma outra visão de desenvolvimento, então ele começa a desenvolver o Brasil também economicamente, e aí era impossível que esse processo voltasse a ser apenas uma colônia, que depois de experimentar esse desenvolvimento, essa outra visão de mundo, a elite brasileira ou os brasileiros aceitassem a enviar toda a sua riqueza para uma metrópole, para sustentar uma metrópole e não mais usufruir dela. Bom, por que Dom Pedro ele proclama a independência em São Paulo? Para quem não sabe, o Largo do Ipiranga, o lugar onde Dom Pedro proclama a independência em São Paulo, é um riachozinho. Ipiranga é um riachozinho que havia ali no centro de São Paulo, e não no Rio de Janeiro, porque Dom Pedro ele estava em viagem pelas províncias do Brasil. E aí, Dona Maria Leopoldina, sua esposa, recebe uma carta da corte portuguesa ameaçando o Brasil, que se Dom Pedro não voltasse, o Brasil não voltasse a ser apenas uma colônia, que ele seria invadido pelas tropas portuguesas. Então ela avisa o seu marido, Dom Pedro, lá em São Paulo, e ele imediatamente então reúne-se com alguma elite que estava ali com ele e proclama a independência. Bom, em dezembro ele proclama a independência, em setembro, em dezembro ele é coroado rei do Brasil. Então ele passa a se chamar de apenas Dom Pedro para Dom Pedro I. O Brasil continua dependente economicamente da Inglaterra, mantém as estruturas sociais e econômicas. Então o Brasil ainda é um país extremamente latifundiário, dependente da agroexportação, da monocultura, quer dizer, ele não tinha uma cultura agropecuária diversificada, uma cultura agrícola diversificada, e extremamente dependente da escravidão. É importante que vocês saibam que não houve participação popular no processo de independência. O processo de independência brasileiro ele foi motivado pela elite brasileira. A aliança circunstancial de interesses de Dom Pedro e a elite brasileira era para manter os seus. Vamos praticar. Vocês vão responder essas duas perguntinhas para mim. Qual o motivo da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808? E vai definir para mim o que é o Pacto Colonial, tá bom? Você pode responder no Google Sala de Aula, no Google Documento, e enviar para mim na atividade APC3 do terceiro bimestre, anexar e marcar a atividade como concluída. Pode também tirar foto, anexar a foto. Eu não tenho acesso ao Google Sala de Aula, posso enviar pelo WhatsApp? Pode enviar pelo WhatsApp a foto da atividade, tá bom? O que eu quero é que vocês não deixem para a última hora. Qualquer dúvida, por favor, me procurem, eu estou à disposição de vocês. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.